Olá, oitavo ano, vamos começar então a nossa 15ª unidade do ano, a terceira do quarto bimestre. Bem, eu sei que parece ser repetitivo, todas as vezes que começa uma unidade eu falo, preste atenção porque essa unidade é muito importante para vocês, para as unidades que virão a seguir. Parece ser repetitivo, gente, mas é importante. Esta unidade que nós vamos começar agora, ela é fundamental para o nono ano. Nós vamos entender muitas coisas, principalmente lá no nono ano, mas nessa unidade nós vamos entender muitas coisas que é do nosso cotidiano, de como o mundo está funcionando no nosso cotidiano. Essa unidade nós vamos tratar sobre o imperialismo na África e na Ásia. E aí esse conceito de imperialismo, ele de tempos em tempos ele retoma, ele ocupa a mídia, as pessoas falam de imperialismo, então é importante vocês entender que tipo de imperialismo que nós estamos tratando aqui. Então, vamos lá para o imperialismo na África e na Ásia. Bem, retomando lá no período da Revolução Industrial, vocês se lembram que com a Revolução Industrial nasce o capitalismo moderno, onde é preciso ter um ciclo de acumulação de capital na Europa. Então, precisa ter um acúmulo de capital na Europa para que pudesse, então, investir no aperfeiçoamento dos meios de produção. O que significa isso? Investir em máquinas, em fábricas, em tecnologia, para que a produção pudesse ser cada vez maior. Então, a Revolução Industrial ela vai trazer esta novidade, a ideia de o tempo todo aprimorar a produção com novas máquinas, com máquinas mais modernas, mais eficientes, para que a produção aumente cada vez mais. Quanto mais se produz, maior é o lucro do dono da fábrica. Então, vai se intensificar a produtividade industrial. O problema disso é que chega um momento que a produção fica tão grande que a população da Europa já é insuficiente para comprar esse produto. Ou seja, eles já compraram tudo o que tinha que comprar e agora está tendo sobra de produtos nos estoques. Os depósitos das fábricas começaram a ter então um excesso de produtos armazenados porque não conseguiam vender todo esse produto, tá certo? Então, qual é a solução desses capitalistas? Buscar outros lugares para comercializar esse produto. Se dentro do continente europeu já não tem mais consumidor suficiente, então é preciso buscar esses consumidores em outros lugares. E eles vão fazer isso principalmente na África e na Ásia, devido à proximidade geográfica desses dois continentes e também por outros motivos que nós veremos a seguir, mas inicialmente por uma questão de proximidade geográfica. Bem, o problema é que o comércio com esses outros continentes não era o único interesse dos europeus. Se fosse só vender o produto, era uma coisa, porém, os europeus não estavam interessados em apenas em comercializar produto. Havia um interesse de expandir também o poder político. Portanto, os europeus pretendiam dominar os territórios da África e da Ásia. E aí que entra a ideia de imperialismo. Bem, vamos tentar entender um pouco o conceito de imperialismo, que ele é bem abrangente, ele é bem amplo, tá? Mas a África, por exemplo, só para nós termos um exemplo como base, ela foi explorada pelos europeus desde lá do século XV, quando começam as grandes navegações, quando os portugueses, com o objetivo de chegar no Oriente, começou a parar na costa africana para montar ali os seus entrepostos, as suas feitorias, para poder abastecer os navios e seguir para as Índias. E, neste processo, acabaram também comercializando com a população africana, num primeiro momento com produtos locais, mas depois com os escravizados também. E o tráfico de escravizados vai ser depois a principal atividade até o século XIX. Portanto, esse contato dos europeus com principalmente o litoral do continente africano vai ser desde o século XV se estendendo até o século XIX, ou seja, bem próximo do nosso tempo. Só tratando do tráfico de escravizados, nós já estudamos isso em matérias anteriores, separou mais de 11 milhões de pessoas das suas famílias.
tirando a força da África para a América. Agora, quando chega no final do século XIX, os países resolvem então abolir a escravidão. O Brasil, inclusive, vai ser o último a abolir a escravidão em 1888. Então, essa relação com a África, por exemplo, o tipo de relação vai ser outro, vai mudar um pouco, certo? Agora, serão os europeus que vão se deslocar para o continente. Até o final do século XIX, o que os europeus faziam? Eles vinham, capturavam os escravizados ou obtinham os produtos e levavam embora. Agora eles estão, os próprios europeus, se deslocando para a África para permanecer na África e para fazer uma exploração daquele continente de forma mais aprofundada. Então, esse deslocamento, essa exploração do continente, esse processo todo vai ser conhecido como neocolonialismo, porque é uma nova colonização diferente daquela que tivemos no período das grandes navegações lá do século XV. Por isso o neo é uma nova colonização, um modelo novo, ou também pode ser chamado de imperialismo. Essa prática imperialista, gente, ela é muito antiga, ela não foi inventada agora pelos estados nacionais europeus. A prática imperialista é o ato de dominação de um estado com relação ao outro. Então, se um estado mais forte, mais rico, domina outro, isso é imperialismo, tá certo? E aí essas dominações podem variar de diversas maneiras. Ela pode ser militar, política, econômica, mas havendo dominação de um país sobre o outro, isso é imperialismo. Podemos pegar como exemplo, lá na Antiguidade, Roma dominou uma grande quantidade de povos. Então, isso era imperialismo. Não é à toa que Roma, numa boa parte da sua história, foi chamada de Império Romano. Por que Império Romano? Porque ela tinha o objetivo de dominar outras nações, de explorar outras nações. Preste bem atenção nessa definição que a apostila vai trazer, que o nosso material vai trazer. O imperialismo caracteriza-se pela dominação política e econômica, direta ou indireta, de uma nação mais rica e poderosa sobre outra mais pobre e fraca. No século XIX, as nações ricas e industrializadas entraram numa competição pela conquista de nações menos desenvolvidas da Ásia e da África. Em muitos casos, contentavam-se em fazer empréstimos financeiros, explorar estradas de ferro, minas e serviços públicos em geral, limitando a soberania da nação dominada. No século XIX, as formas de conquistas variavam muito segundo as finalidades políticas, estratégicas ou econômicas. Então, gente, quando fala de imperialismo, ela é um tipo de dominação política, econômica, mas ela pode ser direta. Como ela é direta? Um Estado europeu vai lá e coloca pessoas para governar aquele outro país. Ele domina tudo no outro país. Às vezes é de forma indireta, ele manipula os governantes daquele país para poder atender a seus objetivos. Ele controla o governante local. Quando a população olha lá, ele percebe que quem está governando é uma pessoa do seu próprio país. Só que esse governante está sendo totalmente controlado por um país mais forte. Aliás, esta é a técnica, essa tática é a mais utilizada, porque ela é mais escondida, é mais difícil de se perceber. O imperialismo europeu do século XIX, ele vai entrar no contexto da segunda revolução industrial. Vocês lembrem-se, voltem lá, se não se lembram, voltem lá para estudar a segunda revolução industrial. É quando as máquinas que eram operadas a vapor passam a utilizar energia elétrica, começa a se utilizar mais combustíveis fósseis, motor a combustão. Agora nós vamos usar o carro, vai usar navios mais rápidos, enfim, acelerou a comunicação, principalmente com o uso de telégrafos e mais tarde com a telefonia. Enfim, os estados europeus se desenvolviam industrialmente e aí nesse processo do imperialismo, a Inglaterra e a França serão os pioneiros. Por uma questão até óbvia.
A Inglaterra foi onde aconteceu a Revolução Industrial, então ela é a pioneira da Revolução Industrial. Depois veio a França, que também se industrializou. Então também é claro que esses dois países, que já eram potências econômicas na Europa, também fossem os pioneiros na corrida imperialista, na ideia de dominar a África e a Ásia. Então eles começam pela África e a Ásia. Mais tarde a Alemanha vai se fortalecer com a unificação. Nós estudamos na unidade anterior a unificação em 1871. E aí a Alemanha, que acaba de nascer como Estado Nacional, vai também investir na industrialização e aí vai competir com a Inglaterra, com a França, com a ideia de solidificar o seu poder dentro e fora da Europa, também vai buscar dominação fora da Europa, na África e na Ásia. A África vai ser o primeiro a sofrer com o imperialismo. Eu coloquei para vocês que um dos motivos que escolheram esses continentes foi a proximidade geográfica, mas um outro fator importante é a inferioridade bélica. Então, os europeus eram muito mais fortes militarmente. Então, a África vai ser escolhida por isso. Então, mais próximo geograficamente, mas também é inferior militarmente. Depois a Ásia, mas que está um pouco mais distante, ela também não vai ser poupada, ela também vai ser dominada. E aí um ponto importante, gente, quando você vai dominar uma nação, é um pouco complicado você justificar, simplesmente você pega, por exemplo, a sua tropa e invade um país, sem nenhuma justificativa. Sem nenhuma explicação para fazer isso. Uma dominação puramente, invadir, pronto. Lá na Antiguidade, os romanos faziam assim. Mas dentro do contexto da Antiguidade, isso era uma coisa aceitável. Nos tempos modernos, nos nossos tempos, fazer esse tipo de invasão é mais complicado. É mais difícil de outros países aceitarem esse tipo de dominação. Portanto, é preciso criar uma justificativa para invadir. E aí que vem a parte mais bizarra desse processo de imperialismo que nós estamos estudando. Porque os europeus vão usar de um discurso civilizatório, bastante crítico, hipócrita, inclusive, para justificar esse imperialismo. A ação imperialista vai ser, então, baseada no discurso civilizatório. O que significa esse discurso civilizatório? Os europeus vão se colocar como a sociedade exemplar, a civilização exemplar. Portanto, eles têm a missão de levar o conhecimento, levar o desenvolvimento, levar o progresso, levar a ciência, ajudar outros países a alcançar o mesmo nível de desenvolvimento da Europa. Portanto, eles colocam a Europa como referência, como modelo, então todos que são iguais aos europeus são avançados, todos que são diferentes dos europeus são atrasados ou não são desenvolvidos. A ideia que eles vão usar então é mostrar como eles são benevolentes, eles vão levar tanta coisa boa para esses povos, conhecimento, desenvolvimento, progresso, ciência e assim por diante. A grande questão aqui é que eles não perguntaram se os africanos e os asiáticos queriam ter esse conhecimento, tá certo? Porque eles viam os africanos e asiáticos como inferiores, mas é claro, do ponto de vista do europeu. Para os africanos e asiáticos, a vida que eles estavam levando estava tranquila. Eles simplesmente escolheram um modelo de vida diferente. Tá certo? Então os europeus não chegaram perguntando se queriam, eles simplesmente consideravam os africanos e asiáticos inferiores e falava que ia levar então esse desenvolvimento europeu para lá, tá certo? Então não houve um diálogo com os envolvidos, com os africanos e asiáticos, foi tudo na base da força. É a mesma coisa, sabe aquela piadinha que se faz do menino que quer fazer uma boa ação no dia, aí ele vai ajudar uma senhora a atravessar a rua. Aí ele pega na mão da senhora e arrasta ela para o outro lado da rua, falando que está fazendo uma boa ação. Só que esqueceu de perguntar se a senhora queria atravessar a rua. E na verdade ela não queria atravessar a rua. Portanto, ele arrastou ela para o outro lado sem ela querer. É basicamente isso que os europeus fizeram. O pior de tudo é que os europeus vão se aproveitar de algumas novidades científicas que estavam surgindo naquela época para distorcer essa ciência nova para justificar as suas ações. Então, por exemplo, estava se espalhando pela Europa as ideias evolucionistas do Charles Darwin quando ele publicou lá a sua obra A Origem das Espécies, que tratava da seleção natural. Vocês devem ter estudado isso em ciência, mas só para relembrar,
O que o Charles Darwin vai falar é o seguinte, que as espécies mais fortes e mais adaptadas ao ambiente, elas sobrevivem com relação às outras. Então essa é a ideia da seleção natural. O que os europeus vão fazer? Eles vão usar ela de forma deturpada. Quando Charles Darwin falava de evolução, ele falava simplesmente de mudança, que não importa se ela é positiva ou negativa. Os europeus vão usar a palavra evolução no sentido de partir de um ponto inferior para um ponto superior. Quando você fala de evolução de um ponto inferior para um superior, é claro então que você tem um superior e um outro inferior. Não tem como você ter esse desenvolvimento de dois pontos diferentes e de forma igualitária. Então você tem um ponto inferior e um superior. O que os europeus vão dizer? Eles são superiores. Portanto, eles já passaram por essa evolução do inferior para o superior. Eles já passaram pelo processo evolutivo. Eles são os mais evoluídos e os demais são atrasados. Então, eles se colocam como mais fortes e evoluídos dentro desse desenvolvimento da humanidade. Tá certo? Portanto, eles têm a função de colonizar para educar os que são selvagens, incivilizados, atrasados e assim por diante. Tá certo? Essas ideias todas, elas vão ser chamadas de pseudocientíficas, porque elas distorciam a ciência para poder atingir seus objetivos. Gente, isso é muito parecido com coisa que acontece nos dias de hoje. As pessoas pegam a ciência como base, distorcem a ciência para poder encaixar dentro das suas ideias. Então isso é mais antigo do que parece. Portanto, essas ideias eram simplesmente para justificar o racismo, justificar preconceito, justificar a extorsão dos europeus sobre os outros países. Então, por que justificar o racismo? Olha, os europeus são evoluídos, são mais inteligentes, são mais fortes e são brancos. Os africanos são atrasados, selvagens, são negros, por exemplo. Então aqui você justifica esse racismo, faz sentido então o europeu ser superior ao africano, faz sentido o europeu dominar o africano. Portanto, vocês perceberam que aqui há uma complexidade e vocês vão perceber nas próximas aulas o estrago que os europeus vão fazer na África, deixando a África numa situação extremamente miserável e depois vão abandonar os africanos deixando a própria sorte. E aí é um ponto importante, se hoje você olha para a África e acha que a África é um continente extremamente pobre e miserável, em parte dele é verdade, isso acontece, mas essa miséria, boa parte dela foi causada pelos europeus. E isso nós vamos estudar com bastante detalhe nas próximas aulas.